Fala pessoas, tudo bem? Nossa videoaula de hoje é sobre números primos. Sabe fazer número primo? Sabe identificar se o número é primo ou não? Veja bem, número primo, dois divisores. O 1, que é divisor de todos os números, e ele próprio. Dois divisores, número primo. Ah, Vicente, então acabou a aula. Não, fica aí. Será que 1427 é primo? Como é que eu faço para me descobrir em números maiores se ele é primo ou não? Fica comigo que nessa videoaula eu vou te mostrar como se faz. Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, se cuidando, né? Professor Vicente aqui para mais um assunto da nossa matemática. Será que 1427 é um número primo? Como é que eu faço para descobrir se esses números maiores aí são primos ou não primos? Vem comigo que nós vamos direto para a nossa videoaula aí. Olha só, antes de mais nada, eu preciso mostrar de onde vêm os números primos, né? De onde aparecem esses números primos. Em uma coleção de números menores, e depois a gente vai para o nosso desafio aí para saber se 1427 é primo ou não. Primeira coisa que eu vou fazer para vocês aqui é colocar uma tabelinha aí, né? Essa tabelinha vai do número 2 ao número 100. Muito bem. Vicente, por que não tem o número 1 aí? Porque o número 1 não é primo. Pô, mas não, o número 1 não é primo. Sabe por quê? Pela definição de número primo, o número só pode ser primo se tiver dois divisores. O 1 e ele mesmo. No caso do 1, que está faltando aí na tabela, ele só tem um divisor. Portanto, fora da definição de número primo. Gostou dessa informação? Deixa seu like aí no vídeo aí. Eu sei que quando fica lá no final do vídeo, você acaba esquecendo, né? Então já assinala aí embaixo aí, dá um like no vídeo, isso ajuda bastante a divulgação do canal, ajuda bastante aí a levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas no assunto, beleza? Olha só, então, voltando aqui à nossa história de número primo, eu tenho aí como 5 primeiros números primos, né? O 2, aliás, o 2, o único número par primo, tá? Eu tenho o 3, o 5, o 7 e o 11. Eu vou marcar eles aqui na nossa tabela, né? Vou dar um destaque para eles aí na nossa tabela, né? E vou fazer o seguinte, eu vou riscar todos os múltiplos dos 5 primeiros números primos. Sim, todos os múltiplos de 2, de 3, de 5, de 7 e de 11. Vamos riscar na tabela para ver o que sobra? Olha só, se eu for riscar todos os múltiplos de 2, claro, vou riscar todos os números pares, ok? Riscando os múltiplos de 3, ou seja, todos os números da tabuada do 3, eu vou riscar. Alguns já estão riscados, né? Porque eles são pares, mas os múltiplos de 3 ímpares estão riscados também. Os múltiplos de 5, que terminam com 0 e 5, né? E aí um pouquinho de regra de divisibilidade, para você dar uma relembrada aí, né? E os múltiplos de 7. Os múltiplos de 11 já estavam riscados, então eu não precisei riscar. Agora eu queria que você desse uma reparada, depois que eu risquei os múltiplos de 2, 3, 5, 7 e 11, que são os 5 primeiros números primos, apareceram ou deixaram de ser riscados, né, alguns números. Repare que esses números que foram marcados aí com a bolinha azul são os números primos menores que 100. Então, todos esses números aí que estão circulados em azul aí, não são nem múltiplos de 2, nem de 3, nem de 5, nem de 7, nem de 11. Portanto, são números primos. Ah, então peguei a dica, Vicente. Então quer dizer que para mim descobrir se o número é primo ou não, basta eu saber se ele não é múltiplo de 2, 3, 5, 7 e 11. Os 5 primeiros números primos. É isso? Afirmativo. É isso mesmo. Então, se você quer saber se o número é primo ou não, tenta dividir ele por 2, 3, 5, 7 e 11. Se não der certo,
Se não funcionar, se não for exata a divisão, o número vai ser primo. Então agora eu queria voltar lá para aquela sugestão de desafio do começo do vídeo, né? Será que o 1427 é primo ou não é primo? Então vamos lá. Olha só, vou pôr aqui. E aí um mecanismo que você vai usar aí, né, é bem pessoal aí e você pode usar o que você quiser. Vou te dar só uma sugestão aqui. Eu abro uma chavezinha e vou colocar aqui, ó, os 5 primeiros números primos, para mim não esquecer. E vou tentar fazer divisões. E aí, claro, se você quiser montar a conta, se você quiser fazer o algoritmo para definir se tem resto ou não a divisão, fique à vontade. Mas tem algumas que não precisam, né? Por exemplo, por 2. Divisibilidade por 2, lembra? O número é divisível por 2 quando ele é par. No caso, o 1427 é ímpar, né? Termina com 7, termina com um número ímpar, então ele é ímpar. Então, por 2 não vai dar para dividir não, vai sobrar resto, né? Não vai dar uma divisão exata não. E por 3? Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Vou te dar uma outra dica aí agora, hein? Vídeo cheio de dica. Olha só, para você saber se o número é ou não divisível por 3 sem fazer a conta, claro que se você fizer a conta você descobre, mas sem fazer a conta, você soma os algarismos do número. Soma lá. 1 mais 4 mais 2 mais 7. Se o resultado dessa soma for múltiplo de 3, se o resultado dessa conta tiver na tabuada do 3, o número também vai ter. Então, olha só. 1 mais 4, 5. Mais 2, 7. Mais 7, 14. Tem 14 na tabuada do 3? Não tem. Não tem 14 na tabuada do 3. Se não tem 14 na tabuada do 3, 1427 também não tem. Então, aqui ainda não encontramos um divisor primo para ele. Vamos tentar por 5 agora. De novo, nova regrinha. Divisores de 5 terminam com 0 ou 5. No caso, o nosso número termina com 7. E se termina com 7, não tem na tabuada do 5. Portanto, o 5 não é múltiplo. Então, não dá certo, né? Vai dar resto a conta, né? E por 7, Vicente? Então, por 7 até dá para fazer sob decomposição, né? A gente podia decompor o número ali e tal e fazer. Mas por 7 por 11, eu recomendaria você a fazer a conta, né? Das 5 contas que você precisaria fazer, 3 a gente fez pela regra de divisibilidade bem facinho. As 2 últimas eu aconselho você fazer, né? Também não é tão difícil. Vai lá, 1427 dividido por 7, né? Vai dar aí 203. Acontece que vai dar 203, mas vai sobrar 6, né? Portanto, a divisão também não é exata. E se a divisão não é exata, não deu certo, mais uma tentativa que a gente fez. Vamos tentar o 11 agora. Será que 1427 é divisível por 11? Se for, ele não é primo, porque daí ele vai ter mais de 2 divisores. Além do 1 e do próprio 1427, ele vai ter um 11 como divisor, ele não vai ser primo. Agora, se a divisão der resto diferente de 0, né, se a divisão não for exata, aí eu vou poder afirmar que o 1427 é primo. Então, está dependendo aí dessa divisão por 11. Vamos lá. 1427 dividido por 11, o resultado da conta é 129 e sobra 8. Portanto, por 11 também não dá para dividir. Vicente, não deu para dividir por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Pelos 5 primeiros números primos. Portanto, 1427 é primo. 1427 é primo. É um número grande que só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. Beleza? Vamos tentar um outro exemplo? Só para você entender. Olha só, eu bolei aqui um outro exemplo, né, que a gente vai verificar se é primo ou não. Eu pus ali o 723. Será que o 723 também é primo? Olha só, botei minha chavezinha ali, né? Vou tentar aqui por 2, por 3, por 5, por 7, por 11. Bom, por 2 não dá, né? 723 é um número ímpar, termina com 3, então por 2 não dá. E por 3, Vicente? Por 3 dá? Não sei. Vamos lembrar da regra? Como é que a gente descobre mesmo se o número é ou não divisível por 3?
A gente soma os algarismos do número. Se o resultado da soma estiver na tabuada do 3, o número também vai ter, não é? Então, olha lá, 7 mais 2, 9. Mais 3, 12. Tem 12 na tabuada do 3? Tem. Tem 12 na tabuada do 3. Isso quer dizer que se tem 12 na tabuada do 3, tem 723 também. O 723 é múltiplo de 3. Portanto, a divisão aqui vai dar exata. A divisão de 723 dividido por 3 vai dar exata, vai dar resto zero. Portanto, o 723, ele tem, além do 1 e dele próprio como divisores, além do 1 e dos próprios 723 como divisor, ele tem pelo menos, mais o 3 como divisor. Ou seja, ele já não tem mais 2 divisores. Portanto, ele não é primo. Então, 723 não é primo. Sim, mas não preciso terminar ali, dividir por 5, por 7, por 11? Não, nesse caso não. Porque você já verificou que o 3 é divisor de 723. Então, ele já tem no mínimo 3 divisores. Portanto, ele não é um número primo. Ok, gente? Pessoal, queria agradecer bastante aí, né, a visualização do vídeo. Espero ter contribuído em mais esse conteúdo para você aí. Deixa seu like no vídeo, né? Ajude aí o canal a conseguir mais espaço aí dentro do YouTube, né? Se você se interessou pelo assunto, gostou da explicação, se inscreve no canal, né? Fica inscrito aí, ativa o sininho para você receber aí as notificações dos próximos vídeos. Valeu? Gente, obrigado, fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.